Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Gesso ou massa corrida? Essa é a pergunta que muitos fazem. O que vale mais a pena? Aplicar o gesso ou aplicar a massa corrida ou ainda aplicar os dois? É isso que eu vou trazer em detalhes para você. Vem comigo. Muitos têm essa dúvida. Puxa, vou usar o gesso ou vou usar a massa corrida? Bom, primeiramente, você precisa entender que para você chegar na massa corrida, você vai precisar passar pelo reboco. Não existe uma situação de você aplicar uma massa corrida na alvenaria. Então, primeiro conceito a entender, o gesso, vamos falar um pouquinho do gesso. O gesso é um material, ainda é o material mais barato se você fizer um comparativo com relação ao reboco e posteriormente uma massa corrida. O gesso, quando você contrata, eu até sugiro para você que quando você fizer a contratação de um profissional, compre separadamente o material. Por quê? Se o gesseiro, ele dá o preço para você lá, exemplo, você vai fazer aqui é uma nossa parede, tá? Eu vou exemplificar para você, aqui é uma parede de alvenaria, tijolos cerâmicos, tijolos de concreto, enfim, qualquer tipo de alvenaria. Então você tem essa parede e muitas vezes essas estão fora, principalmente ali, e você precisa tirar a diferença, no gesso. Então, eu sugiro que você contrate o profissional, vai pagar lá por metro, e aí você compre o material e forneça o material para o gesseiro. Aí ele não vai querer economizar no material e as suas paredes vão ficar perfeitamente esquadrejadas. Essa é a primeira dica que eu dou para você. Contrate profissional e compre o material separado. Então, o gesso é o seguinte, você é um serviço rápido e que muitas vezes ele já serve como acabamento. Ah, como assim, Elber? Se você contratar um bom gesseiro, esquadrejar suas paredes, sendo um profissional de qualidade, ele já vai deixar o seu gesso perfeitamente liso. E o que você faz? Dá para usar como acabamento, pessoal. Eu mesmo, na minha casa, na minha própria casa, eu utilizei o gesso como acabamento. Eu posso falar para você com experiência. Utilizei o gesso como acabamento. A dica que eu dou para você é: utilize uma tinta fosca como acabamento. Não vá utilizar, exemplo, tem o gesso liso aqui. Não vá utilizar o gesso e aplicar uma tinta semibrilho. Uma tinta lavável, por exemplo. Aí vai acentuar muitos os defeitos. Não jogue luz na parede. Então tem essas artimanhas aí para você utilizar. E o gesso é muito simples, Você tem aqui a alvenaria. E aí o que vai fazer com o gesso, Você vem com o gesso aqui e aplica aqui, pessoal. Então, seu gesso está sobre a alvenaria, tem geralmente 1,5 cm, 2, dependendo se essas paredes estiverem ali prumadas. E aí depois você entra com uma tinta fosca aqui, ok. Beleza, tá fechado. Para exemplificar aqui para você, essas paredes aqui, elas têm gesso como acabamento e apenas uma tinta fosca. Ok? Não há massa corrida aqui por cima. Então observa você, que as paredes elas não apresentam defeito. Você pode olhar aqui na luz que você não percebe, ok? Justamente porque aqui eu tenho uma tinta fosca como acabamento. Agora, se eu em cima dessa tinta fosca eu colocar uma tinta semibrilho para eu poder fazer aqui a limpeza, aí realmente eu vou ter problema porque vai acentuar demais. Olha só, você olha assim e não percebe, ok? Você me pergunta assim, poxa, mas o gesso mesmo aplicando a tinta, ou mesmo, não, eu quero aplicar uma tinta semibrilho, não, eu quero que o gesso ali fique perfeito. Bom, para você ter essa perfeição de poder utilizar uma tinta super lavável, tem criança ali, precisa limpar, aí você precisa entrar com a massa corrida. Aí você precisa aplicar pelo menos
uma demão de massa corrida para ela corrigir as pequenas imperfeições ali que muitas vezes a desempenadeira do gesso fica. Então, aí você vai trabalhar com gesso mais massa corrida. Você vai utilizar a massa corrida sobre o gesso para você ter aquela perfeição. Pelo menos uma demão de massa corrida. Pode aplicar duas se quiser, só que entenda bem, isso já vai encarecer a sua superfície. Já vai encarecer, porque você aplicou o gesso para economizar, para ganhar tempo, e aí agora você tem que entrar com a massa corrida. Então, tem essa opção. Você trabalhe direto aqui com o gesso, utilize uma tinta fosca, ou você aplique aqui uma demão de massa, depois tem que lixar certinho para você fazer com acabamento. Importante, hein, pessoal? Toma cuidado, hein? Após o gesso, quando você for aplicar a massa corrida, aplique um fundo preparador de paredes, aplique uma tinta própria para gesso. Não aplique a massa corrida diretamente sobre o gesso, porque vai desfragmentar e vai soltar com o passar do tempo. Aí você me pergunta assim, mas o gesso tem muito problema com relação à umidade. Problema você tem com gesso e problema você tem com o reboco. A questão da umidade, a falta de impermeabilização aí que você tem. E ela vai acender a umidade capilar, vai aflorar no gesso ou vai aflorar no reboco. Hoje, se você quiser um gesso hidrofugado, né, principalmente ali na parte de baixo, já tem um vídeo no canal aqui que eu falo, que eu recomendo para você o SOS Gesso, que você utiliza aqui na parte de baixo, ali principalmente em casas térreas, né, com a propensão ali do baldrame, e você consegue hidrofugar o seu gesso, hein? Vou deixar o vídeo para você na descrição aqui, para você saber como aí utilizar o SOS Gesso da Dry Leves. Então, vamos para a segunda situação agora. Eu não quero gesso, eu vou rebocar. Então, o que você vai ter que fazer? Eu vou até apagar aqui. Pessoal, então vamos lá. Eu vou rebocar minha parede, eu confio mais no reboco, então você vai ter que contratar um pedreiro, né, para fazer esse reboco. Vai utilizar cimento, areia fina geralmente, ou areia média, cal, aditivos, enfim. Então você vai rebocar a sua parede, né? Então rebocou a sua parede ali, a rebocada. E aí, 28 dias no mínimo aí, para ocorrer a cura aí dos materiais, para você não ter problema de eflorescência, de umidade retida dentro da parede. Beleza, reboquei. Bom, se você fizer um comparativo de imediato, quanto custou? Quanto vai custar o gesso e quanto vai custar o reboco? Só o reboco aqui, pessoal, já ficou mais caro, ok? Bom, fiz o reboco, ok? Protege mais aqui na parte de baixo, né? Recomendo, hein? Se tiver a umidade ascendente aqui, vai estourar a parede do mesmo jeito com relação a se tivesse o gesso. Só que aí, quando você usa o reboco interno, por mais que a parede seja perfeita, você vai precisar entrar com massa corrida. Impossível. A não ser que você tenha um reboco extremamente íntegro, mas a própria granulometria ali da areia, mesmo que passe o feltro, quando você aplicar uma tinta, por exemplo, uma tinta de acabamento, ela vai mostrar algumas imperfeições, principalmente quando a luz bater. Então, reboco externo, ok, né? Não se aplica massa corrida externamente, a não ser massa acrílica. Internamente, rebocou a parede, mais caro os materiais, mão de obra, tempo de cura, vai ter que entrar aqui, ó, com massa corrida. E aí, pessoal, você vai ter que entrar com uma camada aqui, ó, de massa corrida. E aí não é uma demão, são 2 demãos no mínimo. Então você vai aplicar uma demão, vai aplicar a segunda demão, vai lixar e vai entrar com a tinta de acabamento. Então, mas eu prefiro reboco e massa corrida. Ok, você vai ter uma parede íntegra, mas você vai gastar muito mais. Você vai ficar muito mais caro porque é reboco, material, mão de obra, agregados, enfim, mais massa corrida, trabalho do pintor, lixamento. Não dá nem para comparar. Se eu colocar ali a aplicação do gesso,
né, material e mão de obra, e comparar com o reboco mais massa corrida, com certeza vai ser 2, 3 vezes mais caro. Mais uma vez, hein, não esquece de deixar aquele like. Valeu, pessoal, um abraço e até breve.